Deus abençoe a sua vida. Esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Mais 3 capítulos do livro de Esdras, capítulos 7, 8 e 9. Capítulo 7, ele fala da chegada de Esdras a Jerusalém. Agora, essa figura que é o autor do livro, Esdras, a Bíblia começa a falar mais sobre ele. Quem é ele? Esdras. Olha o verso 1 do capítulo 7, diz assim: depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraias, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salom, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Você vê aqui, você fala se esses nomes não têm nenhum sentido, mas tem. Está mostrando que ele é descendente de Arão. Lembra de Arão, o irmão de Moisés? O ofício sacerdotal começa dele. Vou te falar um outro nome que é muito importante, Zadok. Zadok vai exercer o ofício sacerdotal no tempo de Davi. É a família de Zadok que vai assumir o lugar do sacerdócio de Eli. Eli, no tempo de Samuel, que Deus dá uma profecia que tiraria o sacerdócio da mão deles. Esse nome, eles não estão aqui à toa. É para mostrar realmente a veracidade e que este homem, Esdras, ele é descendente de Arão. Ele tem autoridade para exercer o sacerdócio. Então nós temos aqui Esdras, que é um escriba, né, e é um sacerdote. Ele vai sair da Babilônia para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. E ele vai levar consigo um grupo de israelitas, incluindo sacerdote e levitas. Então, quando você lê aqui do verso 1 ao verso 10, você vai ver a chegada desse líder que vai ser tão importante nesse processo de reconstrução. O livro, ele é o autor, leva o nome dele. Do verso 11 ao verso 26 do capítulo 7, o que nós encontramos? Verso 11 ao 26, Artaxerxes fornece a Esdras um decreto que vai conferir a ele autoridade e recurso para ensinar as leis de Deus em Judá e Jerusalém. E além de oferecer sacrifícios e administrar os bens. Então você percebe que Esdras, essa figura muito bem preparada para exercer seu ofício, é alguém que é um escriba, conhece da lei, ama ensinar, e agora ele tem um decreto. Pastor, por que ele precisava de um decreto do rei para ensinar? Porque os inimigos em volta não queriam que eles não só não reconstruíssem o templo, mas que também não ensinassem. Então ele vai buscar naquele que é a autoridade governamental para dar a ele o respaldo para que ele possa ensinar. Do verso 27 ao verso 28, Esdras lidera uma jornada para Jerusalém, mas ele vai fazendo isso com jejuns e orações, e buscando a proteção de Deus. Verso 27, bendito seja o Senhor, Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os quais os seus oficiais, como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Então você percebe que Esdras está reconhecendo que é a mão de Deus. Daqui a pouco vamos chegar no livro de Neemias e você vai ver Neemias, que vai reconstruir os muros. Nesse mesmo período, ele também vai ter o favor de Deus diante do rei. Aprende. Não é o que indica, não é isso, mas é favor de Deus. Deus inclinou o coração do rei em favor de Esdras, e Deus pode fazer isso. Pastor, Deus continua fazendo isso? Deus continua fazendo isso. Vamos para o capítulo 8, é a viagem de Esdras para Jerusalém. É uma viagem perigosa, por isso que ele está orando, está jejuando, está pedindo a Deus. E o capítulo 8, do verso 1 ao verso 20, Esdras vai organizar o grupo que vai retornar com ele, listando os membros das famílias principais e garantindo a inclusão de levitas.
Levitas são aqueles que vão auxiliar o sacerdote, nós já vimos isso nos demais livros, e ele entende que ele precisa desses homens para ajudá-los. Do verso 21 ao 23, antes deles partirem para Jerusalém, Esdras vai proclamar um jejum, né, para buscar a Deus um caminho seguro para Jerusalém. Ele busca essa dependência de Deus. Ele poderia pedir uma escolta militar ao rei, ele poderia. Mas ele escolhe confiar em Deus. Mas como? Oração e jejum. Jejum é algo que você vai ver aparecendo ao longo de toda a Bíblia. O próprio Jesus vai falar quando jejuardes. Ou seja, quando Jesus diz quando jejuardes, havia uma expectativa em Jesus que um dia eu e você pudéssemos jejuar. Jejum é algo, é uma ferramenta, é uma das práticas espirituais poderosas na vida de todo cristão. Vamos para o capítulo 9. Capítulo 9, eu gosto muito dele porque é o momento da oração de Esdras. E essa oração aqui do verso 1 ao verso 2 vai dizer que após Esdras chegar em Jerusalém, Esdras descobre como que muitos dos israelitas, incluindo líderes e sacerdotes, havia se casado com mulheres estrangeiras, o que era proibido pela lei. Esdras, ele é um escriba, ele conhece a lei. E quando ele vê essa realidade, ele vai lá na lei, e nós vimos isso com Moisés, a orientação de Deus para que não houvesse esse casamento misto, um casamento com julgo desigual. E aí do verso 3 ao verso 15, quando ele vê essa situação, ele fica profundamente abalado com essa notícia, e ele vai lamentar, ele vai confessar os pecados do povo em um discurso emocionante. Então Esdras se coloca nesse lugar de oração, de intercessão, se arrependendo pelo pecado do povo. Vamos para o capítulo 10, porque para terminarmos esse livro, são 4 capítulos, não 3, no começo eu falei 3, mas são 4. Capítulo 10, para terminar o livro de Esdras, o que nós temos? Nós temos a confissão desse pecado. Então ele vai orar, fazer essa confissão desse pecado. E o capítulo 10, o que nós encontramos? Nós encontramos a confissão do pecado e essa realidade desse casamento misto. Então, Esdras, ele não só vai confessar, mas ele vai liderar a resposta à questão do casamento misto. E após confessar os pecados do povo, ele vai convocar uma assembleia sobre um assunto, para decidir o que vai ser feito. E todos vão concordar com a necessidade de separar das esposas estrangeiras e dos filhos nessas reuniões, conforme está no verso 1 até o verso 17. Né? E o verso 18 até o verso 44 vai ser a implementação dessa decisão. É um complexo que é complexa e exige a formação de uma comissão para examinar caso por caso. Por quê? Porque em várias situações nesse processo, né? Porque você tem envolvendo esposa, filhos, você cria um problema social. Então, é uma realidade que não deveria ter sido feita, mas eles estão tentando buscar uma solução mais certa. E muitas vezes, meus irmãos, nós não consertamos um erro com outro erro. Então a gente tem que ter muita ciência disso. O livro de Esdras termina com esse momento, e aí nós vamos amanhã começar mais um livro, que é o livro de Neemias, um livro que vai falar desse momento, mas na perspectiva agora de Neemias, da reconstrução dos muros. Esdras fala da reconstrução do templo e desse momento do ensino da lei. E um dos pontos que ele encontra é o casamento misto, e ele procura trazer uma solução para essa situação. Deus abençoe sua vida, fique firme. Terminamos mais um livro da Bíblia e amanhã, se Deus permitir, nós vamos começar mais um novo livro, que é o livro de Neemias. Deus te abençoe, até amanhã.